Hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBTI e a gente tem o prazer de receber aqui nos estúdios da Top FM o vereador aqui por Bauru, conhecido muito, né, aqui na cidade como Marquinho da Diversidade. Marquinho, a data de hoje tem aí como foco nessa conscientização sobre a importância de combate à homofobia. Muitos avanços foram conquistados, mas como é que você avalia essa questão? O preconceito ainda persiste? Bom dia, Marquinho. Bom dia a todos os ouvintes aí da Top FM, de Bauru e região. É uma satisfação estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão complexo, né? E muitas vezes um tabu aí para muitas pessoas. Nós temos, hoje é um dia importante, né? Acho que é até bacana a gente falar um pouquinho como surgiu essa data, né? Que foi exatamente nesta data, em 1969, lá em Nova York, onde se iniciou uma grande mobilização para que se mudasse aquele quadro de violência que a comunidade LGBT sofria dos policiais de Nova York, né? Então foram 2 noites seguidas de combates ali entre as pessoas e policiais, e a partir do ano seguinte se transformou esse dia no dia aí mundial, na verdade, de orgulho LGBTI, né? Então, isso deve completar agora 50 anos, já são alguns anos de luta. Muitas coisas, muitos avanços a gente obteve, né, para a comunidade LGBTI, mas muita coisa ainda há de se trabalhar, né? Ainda nós temos uma exclusão muito grande da comunidade LGBTI, principalmente as pessoas transexuais, que são as pessoas que sofrem mais violência, e todo tipo de violência, desde a violência na sala de aula, onde não é aceita pelos coleguinhas, e muitas vezes os professores, os profissionais não estão preparados para lidar com aquele assunto. Essa pessoa, ela tem uma evasão escolar, ela procura muitas vezes refúgio na família, ela não tem, ela procura um refúgio na igreja, ela não tem. Então, se ela não tem o professor, ela não tem o pai, não tem alguém da religião, o que sobra para essas pessoas muitas vezes é a rua. A falta de escolaridade faz com que essas pessoas tenham uma grande dificuldade da inserção no mercado de trabalho, e aí nós passamos depois com os nossos carrões na Avenida Nações Unidas e nós vamos criticar aquelas pessoas que estão ali denegrindo a imagem da família. Só que a gente não faz uma reflexão que nós mesmos muitas vezes criamos aquele cenário. É óbvio que nós temos um número de pessoas que estão ali por opção, sim, mas também nós temos um número de pessoas que está ali por necessidade, ou faz aquilo ou passa fome, né? Então, o que sobra para essas pessoas muitas vezes é a rua, a prostituição, as drogas e, consequentemente, a violência. Então, tem muito ainda que se avançar. Marquinho, bom dia, um prazer tê-lo aqui na Top FM. Até aproveitando essa questão da violência, tem algum número, algum dado que mostra essa questão da violência? E aproveitando também, quais são as principais reivindicações, né, do grupo LGBTI, e também como estão as principais conquistas, os principais avanços? Tem um número, sim, muito alarmante, inclusive aumentando, né? Na medida que a gente conquista alguns direitos, aumenta-se também a violência, infelizmente, justamente por conta do maior pleito da comunidade LGBTI, que é a criminalização da homofobia. Nós temos um PL que é desde o ano de 2000, que vem sendo discutido para a criminalização da homofobia no nosso país, para que se transforme o crime de homofobia com a mesma característica com o crime do racismo, né? Uma luta que a gente não conquistou até agora, e por conta disso nós temos legislações administrativas, como é o caso do Estado de São Paulo, que pune de forma administrativa as pessoas que praticam algum ato de homofobia, e por conta disso, justamente por não ser um crime passivo de prisão, nós temos um aumento muito grande da questão da violência. Nós temos, por exemplo, o ano passado, a informação de que a cada 28 horas um homossexual ou uma pessoa LGBTI é assassinada no nosso país. Uma a cada 28 horas. E agora a informação que nós temos, a última, é que a cada 25 horas nós temos um LGBTI assassinado no nosso país. Aí as pessoas falam, mas
Marquinho, pessoas morrem o tempo todo. Nós temos um país violento, nós temos pessoas que morrem assassinadas o tempo todo. Mas o crime é diferente. Uma coisa é um latrocínio, uma coisa é um acerto de contas, uma dívida de droga, a outra coisa é você ser assassinado único e exclusivamente por conta da sua orientação sexual. É isso que as pessoas precisam entender. E sobre as conquistas, o maior pleito é exatamente esse, a questão da criminalização da homofobia. E com relação, Marquinhos, aos avanços, onde você percebe que houve avanços nessa questão toda? Acredito que o primeiro maior avanço foi na década de 90, quando a OMS, a Organização Mundial de Saúde, retirou, né, a homossexualidade da classificação de doenças, porque veja bem, nós estamos falando de ontem, né, na década de 90, início da década de 90. Esse foi um grande avanço. De lá para cá, nós tivemos um grande avanço, sempre vindo do Judiciário. Em 2013, nós tivemos aí uma resolução, foi aprovado no Judiciário um decreto, na verdade, que proíbe os cartórios a se negarem a realizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Foi um grande avanço, pessoas saíam daqui do Brasil muitas vezes para casar fora, e hoje nós temos condições do casamento entre as pessoas do mesmo sexo, para que você tenha a garantia dos seus direitos, né? Então isso é importantíssimo. Foi assim um tapa na cara do legislativo do nosso país. Agora passou, esse mês passado agora no Conselho de Justiça do Senado, foi aprovado, né, a união estável entre pessoas do mesmo sexo para possível conversão, só que o Judiciário ele veio e fez primeiro, né? Então esse foi um grande avanço, e legislações estaduais, alguns estados nós temos legislações que criminalizam a homofobia de forma administrativa, a questão na escola, nós temos alguns avanços também. A questão do mercado de trabalho, a gente tem visto algumas empresas que têm comprado a briga. São avanços importantes, mas como é importante ressaltar, ainda é muito pouco. Tem muito ainda que se fazer. Marquinhos, a gente teve alguns dias em São Paulo a Parada da Diversidade, em que anos anteriores, infelizmente, também foi marcado por protestos, né? Contrário à parada. E nesse ano, quais temas foram abordados? E eu até pergunto se você enxerga que está havendo uma, entre aspas, aceitação maior da população de modo geral em relação à valorização da Parada da Diversidade, pelo menos é o que eu tenho percebido. Veja bem, em São Paulo nós tivemos, se eu não me engano, a 23ª edição esse ano. O tema lá foi: independente de nossas crenças, nenhuma religião é lei, né? Todas e todos por um Estado laico, né? É importante, e a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala desse assunto, porque existe uma onda muito crescente do conservadorismo, uma onda muito crescente da extrema-direita, e pessoas utilizando muitas vezes do seu poder, das suas condições de você se eleger deputado federal, estadual, pela sua igreja, e muitas vezes aí trabalhar contra os avanços da comunidade LGBT. Então acho que foi um tema importante, é um tema, como eu costumo dizer, delicado, né, que envolve a religião, mas acho que é importante que nós, cada um, tenhamos a sua religião, mas que respeite a individualidade do outro, né? Então, acho que isso daí vale não só para a questão da orientação sexual, mas para todos os assuntos. E a respeito dos avanços da sua pergunta, né? Se vem diminuindo, né? A gente percebe que em Bauru é uma cidade, hoje eu posso falar para vocês, nós temos na cidade de Bauru a segunda maior parada da diversidade do estado de São Paulo. É um evento extremamente importante para a cidade, porque faz a inclusão de famílias no evento junto com a comunidade LGBTI. São milhares de pessoas que acompanham esse evento, e a gente tem aí aos pouquinhos uma quebra de preconceito na nossa cidade, mas que ainda precisa ser estendidos para as cidades da nossa região. Nós temos coisas muito ruins que acontecem em cidades menores próximas daqui, que não aconteceriam na nossa cidade, justamente por conta desses avanços que nós temos aqui. Até, se vocês quiserem, a gente pode até elencar alguns, né? Desde 2007 nós temos aqui a Associação Bauru pela Diversidade, que desenvolve um trabalho fantástico na cidade. Logo na sequência, em 2010, foi criado, através de legislação, a Lei de Combate ao Preconceito e Discriminação,
que é chamada Semana da Diversidade, que é realizada última semana do mês de agosto. Nós temos conquistas aqui na cidade, como a criação da Comissão da Diversidade Sexual da OAB, e aqui eu quero citar o Leandro Lopes, que faz um trabalho fantástico. Toda vez que nós temos uma denúncia de homofobia que é encaminhado para essa comissão, nós temos várias ações ganhas já aqui na cidade de Bauru, por pequenos atos de homofobia na cidade. Nós temos aqui um Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual. Nós temos aqui na cidade de Bauru, talvez seja a única cidade que tem a rainha da diversidade do carnaval, que é uma forma de quebrar o preconceito também. E nós temos uma legislação recente, que é de minha autoria, que criou aí a obrigatoriedade para que todos os departamentos públicos municipais usem o nome social no tratamento das travestis e transexuais. Inclusive, hoje, no dia de hoje, né, nós temos aí, ontem nós entregamos para o prefeito Gazeta e para o secretário do Bem-Estar Social uma solicitação para que se crie o cadastro municipal dessas pessoas, travestis e transexuais, e na sequência a confecção de uma carteirinha onde essas pessoas poderão utilizar em todos os departamentos públicos municipais. E o que é o nome social? O nome que aquela pessoa é tratada no dia a dia, né? Você não pode, num pronto-socorro, numa UPA, você chamar João Batista e na hora do atendimento levantar uma mulher com cabelo, com seio, com batom. É muito desagradável, e hoje é uma legislação municipal também essa obrigatoriedade. Marquinhos, você falou da questão da Parada da Diversidade, que aqui em Bauru é uma das maiores do estado. Como é que está as movimentações e a organização para este ano? Hoje, o poder público começou na gestão do Rodrigo Agostinho, na sequência agora com o prefeito Gazeta também, que é muito solícito à causa dos direitos humanos, através de secretarias importantes da cidade, que é a Secretaria do Bem-Estar Social, Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, que são as principais, com todo o apoio da Polícia Militar, apoio da Endurb, com a Associação Bauru pela Diversidade, com o Conselho, com a Comissão de Diversidade Sexual da OAB, enfim, está muito adiantado, já tem o tema desse ano é justamente porque completa 10 anos em Bauru, o tema é 10 anos de lutas e conquistas, né? Lutas e conquistas, são 10 anos, esse vai ser o tema. Já tem o show de encerramento também da parada, que é o Pablo Vittar, que hoje no cenário LGBTI é o artista número 1, né? Tá fazendo inclusive no momento uma turnê internacional. E é uma transexual, acho que isso é importante a gente deixar ressaltado aqui. Nós temos já a Semana da Diversidade, que é uma semana toda com discussões. Nós vamos ter inclusive agentes da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, que vêm dar palestra aqui para policiais militares, para saber como fazer a forma de abordagem das pessoas LGBTs, e isso deve ser estendido para alguns agentes municipais públicos. Enfim, está bem adiantado, né? São 10 anos que a Associação Bauru pela Diversidade realiza esse evento em parceria com a Prefeitura Municipal. Então a gente acredita que mais uma vez será um grande sucesso, principalmente porque está se completando uma década aí, né? Uma data muito importante. Já tem uma data para isso, ou um mês? 27 de agosto, é isso? Deixa eu ver se eu não falei besteira aqui, porque são tantas datas na cabeça. Agosto, cai num domingo, né? Vamos ver aqui, agosto, 27 de agosto, perfeito, 27. É isso mesmo. Cai num domingo, é o último domingo do mês de agosto. Isso é a legislação, né? A última semana do mês de agosto se faz a semana, e a semana se encerra com a Parada da Diversidade nesse ano, na sua 10ª edição. Marquinho, uma das grandes questões é em relação ao respeito, né, que deve haver em relação ao grupo LGBTI. De modo geral, você acha que está faltando um pouco de respeito em todos os níveis de relacionamento? Você falou, por exemplo, agora da questão do extremismo, do radicalismo, do conservadorismo, de modo geral. Você acha que está faltando faltando muito respeito entre todos os níveis de relacionamento? A gente percebe um aumento muito grande da individualidade do ser humano, né? Eu costumo falar que tem pessoas que convivem anos num bairro, numa rua, e muitas vezes mal conhecem seu vizinho do lado, né? E essa individualidade ela vem crescendo muito, infelizmente, cada um por si, Deus para todos. E tem muito também a falta de respeito uns com os outros em todos os assuntos e todos os segmentos. Não é só na questão da comunidade LGBT, nós temos outras
outros segmentos também. Temos aí a intolerância religiosa, que acho que é importante a gente falar também, que é um assunto que a gente tem que respeitar, né, a religião do próximo. Nós temos a questão do racismo, que ainda é velado, mas ele existe. Nós temos aí sim a falta de respeito com os idosos da nossa cidade, quando você vai muitas vezes a um shopping center e você vê a pessoa estacionando na vaga do idoso, você vê a pessoa estacionando no centro da cidade, na vaga da pessoa com deficiência. Enfim, a falta de respeito, ela infelizmente está muito assim grande, não só na nossa cidade, no nosso país, e o aumento da individualidade também. Isso é muito preocupante, né? A gente percebe que é sempre assim, desde que esteja bom para mim, o problema do outro, né? Eu contrato um carroceiro, né, que faz a limpeza, cobra R$30, pega lá o entulho na frente da minha casa. Onde é que ele vai jogar? Não é problema meu. Então vai jogar no terreno logo lá na frente, né? Que é do vizinho, que ali vai dar dengue, vai dar problema com a saúde daquele familiar. E eu não tenho consciência pesada, porque eu paguei os R$30 e resolvi o meu problema. Então isso daí que as pessoas precisavam pensar, refletir, né, da falta de respeito de uma maneira geral, em todos os sentidos. E é importantíssimo a gente falar desse assunto para que as pessoas façam uma reflexão mesmo em todos esses níveis. Marquinhos, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Aliás, um bate-papo bem bacana, bastante esclarecedor. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte que está aí em casa escutando a rádio tá tendo aí boas reflexões também. Qual o recado que você deixa hoje, não só para a comunidade LGBTI, mas para a população em geral, né? Qual é o grande recado para um dia como esse? Eu resumo em uma palavra: amor. Amor, acho que é a palavra principal. Nós passamos um momento onde a gente vê a questão dos imigrantes atravessando os oceanos para tentar a sua vida em outros países, justamente pela falta do amor. Nós não temos mais isso, pessoas morrendo, crianças morrendo afogadas, guerra, pessoas destruindo o sonho das pessoas. Então, o amor, ame o próximo, independente da sua orientação sexual, da sua crença religiosa, da sua cor de pele, se a pessoa tem alguma deficiência ou não. Nós temos que amar o próximo. E para os pais, isso aí, o próximo todo, todas as pessoas, e para os pais, aquele que se identificar em que algum momento possa ter dentro da tua casa um filho LGBTI, você tem duas opções: ou você dá amor para ele, você acompanha o crescimento, dá apoio para ele, você vai ter um excelente profissional que vai te dar orgulho lá na frente, ou você pode ter o seu filho no quarto poste das Nações Unidas ali fazendo o seu programa para sobreviver. Aí fica o recado para cada família.